Olá, tudo bem? Esse é o nosso Drops de Teologia, o nosso projeto de vídeos curtos para perguntas difíceis. Aqui do canal, um papo de teologia e coisas afins. Participe conosco, deixe o seu like, faça a sua inscrição, mande mensagem, faça perguntas. Nós queremos te ajudar a entender a palavra de Deus. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio no nosso quadro Drops de Teologia. Esse nosso quadro que tem como objetivo responder a perguntas que muitas vezes não são abordadas em pregações e tentar trazer um pouco mais de conhecimento e de esclarecimento bíblico. Eu sou o pastor José Cândido, esse é o canal Um Papo de Teologia. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreva. Deixe o seu gostei ou não gostei, a sua pergunta, as suas sugestões e marque e ative aí o sininho para que você seja notificado sempre que nós tivermos um vídeo novo aqui no canal. Bom, então vamos lá. Hoje eu quero tentar responder aqui no nosso curto tempo, Eu quero tentar responder aqui a 1, 2, 3, 4 perguntas. Então, a primeira pergunta. Maria, que está citada no capítulo 26 de Mateus, do versículo 6 ao 13, no capítulo 14 de Marcos, do versículo 3 ao 9, e no capítulo 7 de Lucas, especificamente no versículo 37, é a irmã de Lázaro. Bom, se você se lembra destes textos que eu acabei de citar nos evangelhos sinóticos, esse é o texto que narra um jantar em Betânia, na cidade de Betânia, na casa de um homem chamado Simão. Como o texto diz, um ex-leproso. Jesus chega a essa casa e está ali em um momento de confraternização, um momento de um jantar com o dono da casa, Simão, com os seus discípulos e com mais algumas pessoas. E entra nessa casa uma mulher. Essa mulher quebra um frasco de perfume, um nardo precioso, e começa a ungir a cabeça de Jesus com aquele perfume. Quando essa mulher está fazendo isso, Simão, em seu coração, ele começa a arrazoar que se Jesus fosse de fato um profeta, saberia que aquela mulher era uma pecadora e não permitiria que aquela mulher continuasse ungindo a sua cabeça. É importante nós observarmos que somente o evangelista Lucas narra o detalhe a respeito dos pensamentos de Simão. Lucas fala que Simão arrazoava no seu coração e Jesus aproveita a oportunidade para contar uma parábola a respeito do perdão. Pois bem, os textos nos dizem que essa mulher era Maria. Agora, a Maria citada nesse texto é a irmã de Lázaro. Lembra que Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Essa Maria é a irmã de Lázaro. O problema com essa passagem, para muitas pessoas, está exatamente na expressão que Lucas utiliza no versículo 37 do capítulo 7. Lucas faz questão de chamar essa mulher de pecadora, amartolós. Lucas enfatiza isso. Mas é importante a gente observar que essa expressão ela não está presente no texto de Mateus e nem no texto de Marcos. E é importante também nós analisarmos que nós nos lembrarmos que Mateus estava presente e que Lucas escreve a partir de relatos, cerca aproximadamente de 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Mas ainda assim, mesmo sendo apenas Lucas quem utiliza essa expressão, é importante nós lembrarmos aqui algumas coisas. Primeiro, os três concordam em dizer que o jantar foi em Betânia e Lázaro morava em Betânia. Então nós já temos aqui um ponto favorável à interpretação de que essa Maria é a irmã de Lázaro.
não é? Segundo, a maioria dos comentaristas também diz que Simão e Lázaro eram parentes, provavelmente parentes próximos. Então, Simão era também parente de Maria, não é? Não tem aqui nenhum problema. Agora, qual é a interpretação então que nós precisamos ter desse texto? E a interpretação mais correta desse texto? Aparentemente, o que Lucas quer enfatizar é o fato de que até aquele momento Maria não havia conhecido Jesus e que a sua atitude, quebrando aquele frasco de perfume, né, sobre a cabeça de Jesus, é um reconhecimento. Ela está ungindo Jesus como um rei, reconhecendo Jesus como rei. É importante a gente lembrar que boa parte das pessoas que seguiram Jesus até Jerusalém esperavam que Jesus assumisse o poder político. Então, não seria estranho se Maria, ao ungir Jesus com aquele nardo, também não tivesse no coração a esperança de que Jesus iria para Jerusalém assumir o poder político. Então, nesse sentido, ela ainda não havia entendido Jesus como um Messias, como o Messias, como o Salvador. Talvez por isso, o uso da palavra pecadora, dizendo que ela ainda era alguém debaixo do peso do pecado, sem entender a obra redentora de Cristo. Mas é também importante que a gente entenda que não há nenhuma referência histórica, não há nenhuma evidência de que Maria fosse uma mulher com um problema moral. Eu já ouvi muitas pessoas pregando sobre esse texto e falando que essa mulher era uma prostituta. Não há, e nem é possível fazer uma exegese do texto, uma exegese correta do texto, afirmando que aqui se trata de uma prostituta. O termo pecadora aqui não quer dizer prostituta, tá? Então, o mais correto, a interpretação mais correta que nós podemos ter desse texto é: Maria era de fato irmã de Lázaro, era a Maria irmã de Lázaro, e ela unge Jesus com um objetivo, entendendo que Jesus era o rei, mas ela é no mesmo instante corrigida por Jesus, porque Jesus diz assim, quando os discípulos começam a pensar ali a respeito daquele óleo, Jesus diz assim: não a recrimine, porque ela está me preparando para o meu sepultamento. Jesus corrige o coração de Maria, dizendo para Maria: a sua atitude foi correta, você me ungir foi uma atitude correta, mas não mantenha no seu coração a esperança de que você está ungindo um rei, você está reconhecendo um rei, mas você está me ungindo para o meu sacrifício. A partir dali, nós vamos perceber uma mudança na atitude de Maria. Quando Jesus está na casa de Lázaro, Maria é aquela que se assenta aos pés de Jesus para ouvir Jesus ensinar, enquanto Marta está gastando o seu tempo exercendo o que também era correto, que era o dever da hospitalidade para com aqueles que ali se encontravam. Então, Maria, a pecadora que ungiu Jesus, é Maria, irmã de Lázaro. E o termo pecadora aqui não significa, em hipótese alguma, que ela era uma prostituta ou que havia algum problema moral ligado à pessoa de Maria. Ok? Segunda pergunta. Gênesis capítulo 6, versículo 3. É um limite para o tempo do homem na terra? Quando Deus nos diz em Gênesis capítulo 6, versículo 3, não contenderá o meu espírito com o homem por mais de 120 anos. Deus está dizendo que o homem não pode viver mais de 120 anos, ele está estabelecendo um limite máximo ali para a idade do homem, ou para a quantidade de anos que o homem poderá viver na terra. Bom, esta não é a interpretação correta. Uma boa interpretação do texto, e eu entendo a única interpretação correta do texto,
é nós entendermos que o que Deus está falando no versículo 3 se refere àquela geração. O que Deus está dizendo ali é que para aquela geração antediluviana, Deus estava estabelecendo um limite. Deus estava dizendo: eu estou dando para o homem 120 anos para que ele se arrependa. Caso esse período acabe e o homem não tenha se arrependido, eu vou destruir o homem, eu vou destruir a humanidade e vou salvar apenas uma família que previamente foi escolhida. Com 500 anos Noé teve o primeiro filho e com 600 anos Noé e sua família entraram para a arca. A melhor interpretação então é exatamente essa, que Deus estabeleceu um período de 120 anos para que o homem se arrependesse. Como isso não aconteceu, o dilúvio veio sobre a terra e destruiu aquela geração. Então, 120 anos não é um limite. Deus não falhou. Não é um limite para a idade do homem na terra, mas era um limite para aquela geração, para que aquela geração se arrependesse. É importante você entender que 120 é 12 vezes 10 e que na Bíblia esses números têm um significado importante. O 12 fala do governo humano e o 10 fala da maximização do potencial humano na Terra. Então o que Deus está mostrando para a gente ali, além do número em si mesmo, né, é o fato de que o homem tinha toda a possibilidade de organizar a sua vida na Terra e de viver plenamente na Terra, obedecendo à vontade de Deus e não vivendo debaixo de um pecado desenfreado como estava acontecendo. Mas ainda assim, o homem escolheu continuar no pecado e o dilúvio aconteceu. Então, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta que, na própria pergunta, já há um entendimento errado. Muitas vezes, para quem é de uma geração aí, né, da geração dos anos 70 ou 80, muitas vezes uma interpretação errada provocada pelos vários filmes a respeito de Jesus, da vida de Jesus, que foram feitos nos anos 70, 80 e que mostraram uma infância de Jesus muito, eu diria que muito alegórica, né? Uma infância de Jesus que não representa de fato o que o texto bíblico quer dizer. Vejamos, a pergunta é: se as crianças com até 2 anos de idade foram assassinadas por Herodes, conforme Mateus 2,16, por que João Batista, primo de Jesus, sobreviveu? Por que João sobrevive se as crianças com até 2 anos de idade foram assassinadas por Herodes? Primeiro, eu quero te dizer que é um engano a gente pensar que Jesus era uma criança de 2 dias de vida e José viaja com essa criança para o Egito. Não é isso. O texto bíblico não diz isso. Aliás, o texto bíblico nos leva a um raciocínio muito diferente. Por quê? Porque, veja bem, quando Jesus nasce, os reis magos falam um texto de forma literal. O rei nasceu porque nós vimos a sua estrela. E agora eles estão seguindo a estrela. Então, entre o rei nascer e eles chegarem ao local do rei, há um período de tempo. Segundo, a Bíblia não diz que no mesmo dia em que os pastores chegaram ali na manjedoura e adoraram a Jesus, os reis magos também chegaram. Percebe? Isso não aconteceu ao mesmo tempo. Além disso, nós temos um texto muito importante a esse respeito. Veja só o que diz no capítulo 2, o versículo 7. Então Herodes chamou em secreto os magos, inquiriu deles exatamente acerca do tempo em que a estrela aparecera. Inquiriu deles exatamente acerca do tempo. Observa que Herodes não faz uma pergunta aleatória. Ele pergunta quanto tempo a estrela apareceu.
Quando Herodes dá a ordem, lá no versículo 16, está assim: então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Ou seja, Herodes entendeu pela resposta dos magos que Jesus já havia nascido há aproximadamente 2 anos. Por isso ele manda matar crianças até 2 anos. Então aquela ideia, daqueles filmes italianos dos anos 70 e 80, que os magos chegam ali na manjedoura no instante que Jesus nasceu e trazem os seus presentes, ouro, incenso e mirra, e que nós nos acostumamos a ver em tantas decorações de Natal, em presépios. Aquela ideia não está de acordo com o que o texto bíblico diz. O texto bíblico não diz que eles chegaram ali no dia do nascimento. Por isso Herodes manda matar crianças de até 2 anos. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, e que nós lemos aqui, é que Herodes manda matar as crianças que estão em Belém, e a palavra usada aqui no grego é a palavra que nós hoje usamos para fronteira. Então veja bem, Herodes manda matar as crianças que estão em Belém e as que estão na fronteira. Mas João Batista, ele não morava em Belém. Zacarias, Isabel e João Batista, não moravam em Belém e nem próximo à fronteira. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 39, diz o seguinte: naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Veja bem, Zacarias e Isabel moravam nas regiões montanhosas. Nas regiões montanhosas de uma cidade de Judá. Essas montanhas estão ali na região de Hebrom. Então, elas têm ali uma área de aproximadamente 56 por 27 quilômetros. Não dava para os soldados de Herodes saírem em todo esse perímetro matando crianças. Então eles se concentraram onde? Em Belém e na fronteira. Quem estava fora não foi alcançado pela ordem de Herodes. Então por que João Batista não morreu nessa época, nesse assassinato promovido por Herodes? Porque João Batista não morava em Belém e nem na fronteira próxima a Belém. É interessante também a gente pensar o seguinte: quem fez essa pergunta, na verdade, ele está sugerindo que o que está se tentando no texto bíblico é adaptar um fato histórico que aconteceu ao nascimento de Jesus, tentando forçar para que os dois sejam, pelo menos, contemporâneos. Não é isso. Há um relato histórico do assassinato dessas crianças. Agora, João não morrer não é uma evidência de que os assassinatos não aconteceram. João não morrer é uma evidência do que Lucas nos diz no seu texto. Isabel e Zacarias não moravam em Belém. Por isso João sobreviveu. E João sobrevive porque Deus o havia escolhido como aquele que anunciaria o Messias. Então, Herodes não podia matá-lo. E agora a nossa última pergunta, que é uma pergunta muito mais, eu diria, sistemática, uma pergunta que está mais ligada à teologia. Muitas vezes nós percebemos, seja por vídeos que assistimos no YouTube, seja por pregações que ouvimos em algumas igrejas, que infelizmente as pessoas elas têm uma visão escatológica que é limitada a pensar se são milenistas ou amilenistas, pré ou pós-tribulacionistas. E elas se esquecem que para qualquer uma
dessas interpretações escatológicas, existem pré-requisitos. Então a pergunta que eu quero responder agora é: um pré-milenista pode ensinar o aliancismo? Veja, essa não é uma pergunta simples. E a resposta também não é uma resposta muito simples, mas eu quero tentar sintetizar aqui. Primeiro eu quero te explicar o que é aliancismo. Nós temos, do ponto de vista da interpretação das promessas, das profecias do Antigo Testamento em relação a Israel, nós temos duas formas de interpretação. Nós temos uma forma que nós chamamos de teoria ou teologia dos pactos, ou teologia das alianças, o aliancismo, e o dispensacionalismo. Qual a diferença básica entre as duas? Na teoria dos pactos ou das alianças, o Israel declarado no Antigo Testamento, ele só tem sentido como o Israel étnico, como o Israel nação, até a ressurreição de Jesus. A partir daí, Deus só tem um povo na terra, e esse povo é chamado de igreja. E na igreja estão todos os salvos, independente de povo, de tribo, de língua ou de nação. Então, para um aliancista, não existe mais Israel a partir da ressurreição. Para um dispensacionalista, para aqueles que entendem que a graça se revela a partir de dispensações, e aí eles entendem 7 dispensações, Israel ainda existe, e o Israel que ainda existe, étnico, não recebeu o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Essas promessas só serão plenamente cumpridas com o reino milenar, ou com a última dispensação, que seria a dispensação do milênio. Então veja, para que eu seja um aliancista, eu preciso obrigatoriamente ser amilenista. Por quê? Porque se eu sou aliancista, eu não acredito mais no Israel étnico como um povo separado para as promessas do Antigo Testamento. Então é impossível que alguém que se declare pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista ou mídio ou meso-tribulacionista seja aliancista. Por quê? Porque todo pré-tribulacionista é milenista ou milenarista. Então, se eu declaro que eu creio num Deus de pactos, num Deus de alianças, e se eu ensino essas alianças para explicar, por exemplo, a aliança pré-queda, a aliança pós-queda e a aliança do Calvário, uma nova e eterna aliança, eu preciso entender que hoje Deus só tem um povo, e esse povo é a igreja. Aqueles que são judeus por nascimento, ao se converterem, se tornam igreja. Se não se converterem, são ímpios e serão condenados. Tudo bem até aí? Agora, para o dispensacionalismo, não. Para o dispensacionalismo, as promessas relativas ao reino de Davi e o descendente de Davi reinar na terra só podem se cumprir no reino milenial, que está lá no antepenúltimo capítulo de Apocalipse. Nesse caso, eu tenho 2 povos na terra. Eu tenho a igreja, hoje a igreja, e todo judeu que se converte se torna igreja, e chegará um dia em que a igreja será retirada da terra e nós teremos na terra um povo chamado de Israel, que deverá entender que Jesus Cristo é o Messias, receber Jesus Cristo como Messias através da pregação de 144 mil testemunhas e ver Jesus Cristo reinar na terra, no trono de Davi, por um período de 1000 anos.
Então, eu quero te dizer, respondendo a pergunta, que é impossível que alguém que se declare pré-milenista seja aliancista, porque são coisas que se opõem. O milênio só tem sentido se eu pensar em um reino de Jesus, um reino literal de Jesus na terra. E por que esse reino deve existir? Porque Jesus deve se sentar no trono de Davi e reinar em Jerusalém por 1000 anos. E a única forma disso acontecer é nós entendermos que a revelação de Deus na história, através da Bíblia, se dá por dispensações. Nós hoje vivemos a dispensação, a sexta dispensação, a dispensação da graça. E depois da tribulação, da grande tribulação, nós teremos a dispensação do milênio. Então, para que Jesus reine no trono de Davi, de forma literal, sobre o reino de Israel, eu preciso ser dispensacionalista. Se eu entendo a revelação de Deus na terra através de alianças, e pego lá o texto em que Jesus diz, na ceia, em que Jesus diz: este é o cálice da nova e eterna aliança. Se eu ensino através de alianças, então eu não posso ser milenarista. O problema, como eu disse no início, é que a gente tem muitas pessoas falando de escatologia, pensando que elas podem escolher ser pré, pós, ou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso ou amilenistas, sem entender que a escolha de uma visão, de uma interpretação escatológica, ela tem também implicações na forma como que Deus se revelou à humanidade. Então, se eu só escolho, eu digo, não, eu sou um pré-milenista tribulacionista, por exemplo, que são os adventistas, ou eu sou um pré-milenista dispensacionalista, a maioria dos pentecostais, eu preciso entender que isso implica obrigatoriamente em não ser um adepto da teologia da aliança ou do aliancismo. Se eu defendo o aliancismo, eu não posso entender que Deus tem 2 povos na terra. E é fácil você entender isso, basta você pensar o seguinte: o aliancismo começou com a reforma, então as igrejas reformadas são aliancistas, e, via de regra, todas as igrejas reformadas são amilenistas. Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, não é? E o dispensacionalismo, ele se solidifica a partir do século XIX. Eu sei, muita gente vai falar que o dispensacionalismo estava na igreja primitiva, mas não é o meu objetivo discutir isso aqui hoje, tá ok? Então, cuidado, quando você escolhe uma visão escatológica e declara que crê naquela visão, você precisa entender que não faz muito sentido você cantar a música do Mark Witt, Deus de Alianças. Tudo bem? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.